Olá pessoal, ainda a gente vai continuar estudando estática das partículas e para estudar a estática das partículas, gente, e continuar os nossos estudos, é muito importante para nós que vocês leiam o livro. O que eu faço aqui nessas aulas, nessas videoaulas, é um resumo do que a gente discute, às vezes um resumo até que razoável, mas mesmo assim, a complementação dos estudos está na leitura do livro. Não existe estudo sem livros. É muito importante que vocês peguem esse livro que vocês têm no formato digital, que vocês têm ele no formato PDF, e estudem esse livro através dele, porque vocês vão ter uma complementação e o que é muito importante nos nossos estudos. Dê uma olhadinha nessa continuidade de estática da partícula, isso que nós vamos ver aqui, está na página 36, 37, 38, 39. Depois ainda tem alguns problemas que vocês vão ver além dessas páginas. Então, é muito importante, muito importante para a formação de vocês, não só nesta matéria, mas em todas as matérias, a verificação e a comprovação em livros. Livro não professor não substitui os livros, de maneira nenhuma. Aqui nós somos apenas o orientador, o indicador dos trabalhos que tem que ser feito. Um aprimoramento, um aprofundamento está nos livros. Não existe outra forma. Olá, gente. Vamos continuar estudando a estática das partículas, capítulo 2 do nosso livro, do Weir Johnson, Estática das Mecânicas dos Materiais, que é importante, é o nosso livro-texto, o livro que vocês vão ter o material e o livro que vocês vão acompanhar para os nossos estudos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre diagrama de corpo livre. A primeira coisa que a gente tem que fazer é um diagrama espacial, é um esboço mostrando as condições físicas do problema, antes de qualquer coisa que a gente vá fazer. Posteriormente, a gente faz o diagrama de corpo livre. O diagrama espacial seria o desenho, um relato do que seria o nosso diagrama, o diagrama espacial. E já o nosso diagrama do corpo livre, o que você faz? Você trabalha com as forças, você coloca as suas forças de acordo com o diagrama espacial, com a realidade do seu problema. Nesse caso, o diagrama de corpo livre, eu tenho, como eu vejo aqui, eu tenho uma força nesse sentido aqui, que é esta força aqui, essa força tração aqui, eu tenho uma outra força tração nesse sentido aqui, produzida por esse cidadão aqui e essa roldana, e a força normal exercida sobre essa caixa que está sendo descarregada desse caminhão aqui. Como a gente trabalha a estática significa paradinho, né? Vocês lembram disso da aula presencial que nós tivemos? Eu decomponho ela num triângulo de força. E a somatória dessas forças, a somatória desse triângulo, ela tem que ser igual a zero, como nós vimos anteriormente nas aulas anteriores. E se ele é zero, ele tem um início e um fim no mesmo ponto. Isso significa que a somatória dessas forças é igual a zero e ele está estaticamente disposto para nós. Isso daqui é muito importante. Isso daqui faz parte do entendimento dos nossos problemas. E prestem bastante atenção na realidade do problema e no diagrama de corpo livre. Isso daí vai ser determinante para um caminho correto do seu problema. Continuando então, gente. A estática como a gente está estudando a estática da partícula, nessa videoaula aqui, eu vou falar para vocês sobre o problema resolvido 2.4 e depois vou passar o 2.6, que são dois exercícios para que a gente entenda essa coisa do diagrama de corpo livre e
e como a gente constrói esse pensamento no nosso dia a dia. Vamos lá. O problema resolvido 2.4, ele pede, numa operação de descarregamento de um navio, um automóvel que tem 15.750 newtons é submetido, sustentado por um cabo, ele é sustentado por um cabo, uma corda é amarrada ao cabo A, que é esse cabo A aqui, ó, ela nesse ponto A, esse cabo é amarrado neste ponto A aqui e puxado para centrar o automóvel na posição desejada. Qual é a tração desta corda? Ele está pedindo qual que é a tração, qual que é a força aplicada nisso daqui para que ele consiga chegar nessa condição do problema. Essa condição, esse daqui seria o desenho do nosso problema. Perceba aqui que tem 2 graus entre essa corda e o eixo Y. Aqui eu tenho 30 graus e o veículo está aqui. E lembrando que ele tem um peso de 15.750 newtons. O que nós vamos fazer, a solução é construir o diagrama de corpo livre para a partícula na junção corda-cabo. Na junção corda-cabo. Corda-cabo. Vamos aplicamos as condições de equilíbrio, criando um polígono fechado a partir das forças aplicadas nesta partícula. Então nós vamos desenhar aquele polígono fechado, porque a gente vai fazer ele estaticamente, pensar ele estaticamente. E depois aplicamos as relações trigonométricas para determinar a intensidade das forças desconhecidas. E aqui a gente tem o esquema, o desenho da realidade, do que acontece. E logo aqui embaixo nós construímos o diagrama de corpo livre e o triângulo de forças, que isso daqui é importante para a nossa visualização. Olha só como é que foi construído o diagrama de corpo livre. Esse é um exercício relativamente bem simples, mas eu coloquei ele exatamente no ponto A, porque é o ponto de aplicação, eu arbitrei este ponto que é mais interessante para o nosso trabalho do que outros pontos. Na escolha que você vai fazer do seu diagrama de corpo livre, isso daí é bastante importante. Eu escolhi o ponto A, vocês podem verificar aqui que ele tem uma diferença de 2 graus com relação ao eixo Y, esse daqui tem 30 graus, o TAC, 30 graus com relação ao eixo X, e ele tem essa força normal, que é a força de 15.750 newtons na direção vertical. Se vocês olharem aqui, na hora da construção do diagrama de corpo livre, eu tenho que pôr essa força aqui, ó. Eu começo por essa força de 15.700 newtons, eu traço essa outra força aqui TAC, e posteriormente eu traço a força TAB, que vai fechar no nosso triângulo de forças. Como é que você fala assim, pô, como é que eu sei que o ângulo aqui ele é 20 graus? 120 graus. Eu tenho 90 com mais 30 dá 120 graus. E aqui eu sei que ele é 2 graus, porque está marcado aqui, ó, 2 graus. Consequentemente, eu vou ter um ângulo de 58 graus neste caso aqui. Construindo esse diagrama de corpo livre com relação livre para a partícula no ponto A, nesse ponto aqui que nós estamos estudando, vocês percebem que aqui a partícula é o ponto A, é um ponto aplicado ali, aquilo lá é o que a gente está estudando. E nós aplicamos a condição de equilíbrio. Essa daqui é a condição de equilíbrio. A condição de equilíbrio porque ele está estático. Se ele está em equilíbrio, ele está em equilíbrio estático, porque é o que nós estudamos nessa matéria que nós estamos vendo. É estática e mecânica dos materiais.
agora nós vamos calcular a intensidade das forças desconhecidas. Então, o que me falta, desculpa, o que me falta estudar é as forças. Eu preciso saber qual a tensão TAC e a tensão em TAB. Que equacionamento a gente pode utilizar? Pô, a gente pode utilizar a regra dos sinos. Essa regra dos senos aqui é interessantíssimo. Então eu tenho TAB seno de 120, ó, TAB, que é essa daqui, eu vou ter o seno de 120. TAC, que seria esse daqui, ele vai estar sobre seno de 2 aqui. Vocês estão enxergando bem o que está acontecendo. Olha só, TAC e o ângulo de 2. Isso daqui vai ser igual a 15,750. Por que 15,750? Esse aqui eu conheço, ó, 15,750 sobre seno de 58 graus. Seno de 58 graus aqui, ó. Eu tenho essa força aqui, esse ângulo aqui, para me dar essa informação. Sabendo disso, resolvendo esse equacionamento aqui, por exemplo, TAB, e você vai multiplicar seno de 120 por 15,750 e dividir por seno de 58. O que nós vamos obter? 16.084 newtons. Isso daqui, ó, é a força, é a tensão que está sendo exercida em TAB, nessa força aqui. Agora, o que a gente vai ter que calcular é a força TAC. Então, TAC sobre seno de 2 graus é igual a 15.750 newton, 15.750 newtons, sobre seno de 58. Fazendo a conta, nós obtemos 648 newtons sendo aplicada por esse cidadão aqui nesse problema que nós estávamos resolvendo. Agora a gente vamos resolver o problema que também já está resolvido. A gente vai mostrar como que é resolvido o problema 2.6. E nesse problema 2.6 aqui, o autor ele pediu nessa condição. A gente está vendo a figura, essa figura que nós estamos vendo, que é o que está acontecendo no nosso problema. E o que ele deseja? Deseja-se determinar a força de arrasto, no caso de um barco à vela, a dada velocidade. Um modelo é colocado em um canal de teste e são usados 3 cabos para alinhar sua proa com a linha de centro desse canal. A uma dada velocidade, a tração é 180 newtons no cabo AB. 180 newtons AB. E de 270 newtons no cabo AE. Ele quer determinar a força de arrasto exercida no cabo e a tração, ele quer saber, determinar a força de arrasto exercida no cabo e a tração no cabo AC. Então ele quer saber deste cabo aqui. Primeira coisa que nós vamos verificar, escolhemos o casco como um corpo livre. Desenhamos o diagrama de corpo livre. Aí expressamos as condições de equilíbrio. Vocês lembram do que é a condição de equilíbrio? Para o casco, escrevendo que a resultante de todas as forças é zero. Por que é zero? Porque ele está de forma estática, ele está parado naquela condição, ele está na condição de equilíbrio. E depois
nós decompomos a equação vetorial de equilíbrio em duas equações para as componentes, removendo para as trações desconhecidas nos dois cabos. Vamos lá. O que nós pensamos primeiro? Nós fizemos o desenho da condição, o diagrama de condição que nós temos aqui, e nós colocamos o diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre. Nós escrevemos o diagrama de corpo livre. Olha só, tem uma tração no cabo aqui. Nós temos essa tração deste cabo aqui, que é TAC. Eu tenho a força de arrasto, essa FD aqui. Eu tenho uma força, o escoamento vai produzir uma força FD aqui. E neste cabo aqui, ó, é TAE. Não confunda, isso aqui não é anormal, gente. É TAE. Essa condição aqui. Ele não está nessa posição. Preste bastante atenção nisso. Aí a solução. Escolhemos o casco como corpo livre e desenhamos o diagrama de corpo livre, que é esse daqui. Nós fizemos isso. Agora, o que eu preciso resolver? Eu preciso resolver isso daqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Esses dois ângulos aqui. Então, se vocês lembram disso daqui, a gente calcula ele em função da tangente. A tangente de alfa é igual a 2,1 metros sobre 1,2 metros. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Vocês lembram isso lá na trigonometria do segundo grau, né? Aí você encontra o valor de 1,75. Então, isso é 1,75 é a tangente de alfa. Alfa é o ângulo cuja tangente é 1,75. Aí você vai lá na calculadora ou numa tabela e vai encontrar qual que é esse ângulo cuja tangente é 1,75, que é 60,26 graus. Às vezes eu falo graus Celsius, mas nesse caso aqui é graus. Às vezes escapa por conta das outras matérias, da matéria de fenômeno de transporte, por exemplo. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir esse ângulo aqui. Então eu tenho esse tamanho aqui, ó, 0,45, e essa altura aqui, 1,2. Tangente de beta é 0,45 sobre 1,2 metros. Eu tenho 0,375. A tangente desse beta aqui é 0,375. E o arco cuja tangente é 0,375 é um arco de 20,56 graus. Então, eu descobri quanto vale esse ângulo alfa e eu descobri quanto vale o ângulo beta. Agora, expressamos as condições de equilíbrio para o casco, escrevendo que a resultante de todas as forças tem que ser igual a zero. O que eu vou escrever aqui? Que a resultante ela é igual a zero. Então, eu tenho que a somatória dessas forças aqui vai ser zero. Voltando, indo adiante, olha só. Se eu sei que as resultantes é totalmente zero, aqui eu também posso decompor essas forças aqui, ó. Eu decomponho essas forças em Y, em X, para que nós possamos fazer os cálculos. Lembrando de como a gente faz isso, a gente decompõe essas forças. Eu tenho essa força aqui, eu sei o ângulo. Se eu sei o ângulo, eu consigo calcular a força. Se eu sei essa força aqui e sei o ângulo, eu consigo decompor essa força e eu vou fazer a somatória delas. Então, e aqui eu tenho, veja bem, eu tenho
o diagrama, o diagrama do o polígono, né? O polígono. E essas forças, a somatória dessas forças, ela é igual a zero. Ela se inicia aqui e ela se finda aqui, com exatamente com as forças que nós tínhamos aqui. Olha, essa força nesse sentido, errando, e depois a gente pode tentar consertar isso daí no vídeo. Talvez. Se não, eu deixo assim mesmo e beleza. Não foi um erro, foi um toque. Já é a segunda vez que eu faço isso. Então, ele inicia aqui e finda aqui. Então, eu tenho esta força aqui, essa outra força de 180, essa de 193 e essa força de 88,5 newtons, que a somatória é zero. Mas, analiticamente, como é que a gente vai fazer isso? Olha só. TAB, então, o que eu vou falar? TAB, essa força aqui, TAB, eu vou saber o tamanho dela. Eu preciso saber qual que é o tamanho dele. Então, utilizando isso, eu vou utilizar 180 seno de 60,26 em I. Então, ó, é menos, porque ela está nesse sentido aqui, ó. Então, eu preciso saber esta força aqui, ó. Esta força aqui. Aí, mais 180 cosseno de 60,26 em J. Olha só, eu tenho essa força aqui, 180, cosseno de 60,26 em J, porque ela é para cima aqui, esta força aqui. E isso tudo aqui é igual a 156,29 newtons em I e 89,29 em J. Vocês podem conferir isso daí na calculadora de vocês. Agora, eu vou decompor esta força aqui, ó. Essa força aqui, essa que está em azul aqui, ó. Esta força aqui, a TAC. Eu sei que TAC, ela eu não sei a intensidade dela. Seno de 20,56 em I, seno de 20,56 em I vezes TAC, vezes essa força aqui. Ela vai me dar essa resultante aqui, ó, a resultante nesse sentido aqui, em I. E cosseno de 20, e TAC, né, TAC, essa força aqui, TAC, cosseno de 20,56 em J, que ela está sobre o eixo Y. Fazendo essas contas aqui, eu tenho 0,3512 TAC mais 0,9353 TAC em J. E TAE é nesse sentido aqui, é menos 270 newtons em J, e somente em J. Então eu não tenho. E ela é negativa porque ela está no sentido, nesse sentido que nós colocamos para o nosso estudo. Tá ok? E ainda eu tenho a força FD. FD, que é igual a FD, o tamanho dela a gente não sabe ainda, a gente não sabe, não conseguiu mensurar ela ainda, ela está nesse ponto I aqui. Só que eu sei, por isso daqui estaria estático, que a resultante da somatória dessas forças aqui, a resultante vetorial de todas essas forças aqui, ela é igual a zero. Se isso for igual a zero, eu vou somar todas as forças que estão em I. Então, eu tenho menos 156,29 em newtons, mais 0,3512 vezes TAC, mais essa força FD em I, mais as forças em Y, que é 89,29 newtons, mais 0,9363 TAC, menos 270 newtons. Aí ela vai estar em J.
Então, essa aqui eu tenho essa condição. Fazendo essa condição, lembrando que nós estamos nesse caso aqui, ó, a resultante, que é igual a zero, nós temos essa resultante. Esta equação é satisfeita se as componentes da resultante forem igual a zero. Então, isso tudo aqui tem que ser igual a zero. Para que isso todo tem que ser igual a zero, eu vou... A somatória de fx tem que ser igual a zero. A somatória em fx tem que ser igual a zero, que é essa parte aqui. Se é em x, ele está no i, no vetor i, no vetor unitário i, multiplicado pelo vetor unitário i. Então, isso tudo aqui é igual a zero. E a somatória das forças Fy é igual a zero também, porque ela é estática, senão ela teria movimento. Então, eu tenho essa equação aqui, 89,29 newtons mais 0,9363 vezes TAC, menos 270, que é igual a zero. Aí eu tenho um sisteminha de duas equações e duas incógnitas, resolvendo um sistema que vocês sabem resolver isso com o pé nas costas. Vocês obtêm TAC de 193 newton e FD, que é igual a 88,5 newtons. Isso daí faz com que a gente consiga entender. Isso daí, o que nós estávamos procurando? A tensão AC e a força de empuxo, aquela força que está empurrando o barco para que nós conseguimos, para que ele fique na posição estática. É assim que a gente resolve esse problema e é assim que vocês vão resolver os problemas que eu vou propor agora para a fixação desse capítulo. Dessa parte desse capítulo, do capítulo 2 da estática da partícula, do livro de Estática e Mecânica dos Materiais, do Beer Johnson.